Olá, filhinhos! Nessa aula e nas próximas aulas veremos as funções trigonométricas. Nessa primeira veremos a função seno. Chamamos de função seno a função f de x igual ao seno de x ou y igual ao seno de x. Vale destacar que podemos representar a função seno utilizando o f de x ou o y. Para construir o gráfico da função seno, vamos lembrar o resumo da função seno, porque com esse resumo fica mais fácil você construir o gráfico dessa função. Então, lembrando aqui que no primeiro e no segundo quadrante, a função seno é positiva. No terceiro e no quarto, negativo. O seno de 0 é 0. O seno de 90, ou π sobre 2, é 1. O seno de 180, ou π, é 0. O seno de 270, ou 3π sobre 2, é menos 1. E o seno de 360, ou 2π, é 0. Então, com esses dados, vamos montar agora uma tabela. Na primeira coluna dessa tabela, que é o x, representa aqui o eixo das abscissas, que é o x. E a segunda coluna representa o eixo das ordenadas, que é o y. Para encontrar os valores, basta atribuir valor para o x e calcular o seno desses valores. Quais valores vamos atribuir para o x? Exatamente os ângulos notáveis da circunferência, que é o 0, o 90, o 180, 270 e o 360. Então, seguindo que o seno aqui de 0 é 0, conforme aqui o resumo. Já o seno de π sobre 2 é 1, está aqui em cima. O seno de π é 0 e o seno de 3π sobre 2 é menos 1. E o seno de 2π é 0. Então, aqui formamos aqui alguns pontos. O ponto 0, 0. O ponto π sobre 2, 1. O ponto π, 0. O ponto 3π sobre 2, menos 1. E o ponto 2π, 0. Agora, nós vamos marcar esses pontos no plano cartesiano. Vou plotar. Vamos plotar primeiramente o ponto 0, 0. Então, o ponto 0, 0 vai ser marcado exatamente aqui na origem do plano cartesiano. Veja. Já o ponto π sobre 2, 1 vai ser marcado mais ou menos aqui em cima. E o π, 0, vai ser marcado sobre o eixo x. E o 3π sobre 2, menos 1, vai ser aqui embaixo. E para concluir, o 2π, 0, vai ser sobre o eixo x. Pronto. Após marcar esses pontos aí no plano cartesiano, vamos ligar ele e vamos ver qual é a curva que se forma. Ou seja, qual é a cara, qual é o formato da função seno. É exatamente essa curva verde. Só que aqui nós estamos analisando para 0, 2π. Depois eu mostro para vocês ela completa. Então, de 0 a 2π, ela terá uma curva para cima e uma curva para baixo. Essa parte de cima é exatamente do 0 a 180, ou do 0 a π, ou seja, positivo, positivo. Veja, essa parte aqui, primeiro quadrante, segundo quadrante, positivo. Já no terceiro, que é de 180 a 360, ou seja, de π a 2π, é negativo, por isso que é para baixo, negativo, negativo. Então, esse é o formato, e a cada 2π, essa curva se repete. Então, vamos mostrar aqui ela completa. Então, essa curva ela continua para o lado negativo e continua depois de 2π. Sempre se repetindo a cada 2π, uma curva para cima e uma curva para baixo. Então, para finalizar, vamos mostrar para vocês informações importantes. O domínio da função f de x, que é o seno de x, vamos dizer que é df igual a reais. Por quê? Porque os números que essa função seno está definida são todos os valores aqui do eixo x, que são os números reais. Já a imagem de f, que é a imagem do seno de x, vamos colocar aí mf, ou seja, a imagem de f vai ser entre menos 1 e 1.
são os valores que está compreendido no eixo y. Ou seja, o mínimo foi o menos 1 e o máximo foi 1. Então, os valores que ela está compreendida na imagem, ou no eixo y, é exatamente menos 1 e até 1. Então, por isso que o seno ele é maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 1. Como esse gráfico ele se repete a cada 2π, esse formato aqui, uma curva para cima, uma curva para baixo, nós dizemos que o período da função é 2π, porque a cada 2π esse gráfico ele se repete. Mais uma aula aqui sobre a função seno no canal X da Matemática. Até a próxima aula.